E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma degustação um pouquinho diferente. Como dá pra ver, eu tenho 4 rótulos aqui, e não apenas um, como eu costumo fazer uma cerveja por dia. Eu tô dando essa pegada um pouquinho diferente nos episódios de hoje e de amanhã, justamente porque essas 4 cervejas vieram no Beer Pack, que é um pacote de assinaturas do Clube do Malte, um e-commerce de cerveja. Antes que falem que eu sou patrocinado, eu não sou patrocinado pelo Clube do Malte. Eu sou apenas um assinante do Clube do Malte. Mas como eu tenho esse compromisso de gravar um episódio por dia, então eu aproveito essas cervejas que eu recebo para falar sobre elas também. E por que eu estou falando que eu vou gravar um episódio diferente entre hoje e amanhã? A Cervejaria Dum veio com essa novidade que eu achei impressionante, essa proposta que eu achei fascinante. Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem basicamente 2 grandes famílias cervejeiras. A família das Ales e a família das Lagers. Essas famílias são denominadas de acordo com a cepa de levedura que se utiliza no processo de fermentação da cerveja. A levedura Lager, ela é chamada de levedura de baixa fermentação, porque além dela trabalhar em baixas temperaturas, ela atua na parte inferior do fermentador. Já as leveduras Ale trabalham numa temperatura mais elevada, numa temperatura mais alta, e atuam na parte superior do fermentador. Basicamente, essas 2 leveduras trazem perfis sensoriais de esterificação, textura de boca e subprodutos diferenciados. A Cervejaria Dum, que é muito conhecida pelo seu famoso rótulo Petroleum, produziu de uma forma bem audaciosa 2 receitas distintas, e para cada receita ela trabalhou com 2 leveduras diferentes, em rótulos diferentes. Como assim? Primeiro, ela fez uma cerveja do padrão Session. O que seria o padrão Session? A gente costuma chamar de Session variantes de um determinado estilo com baixo teor alcoólico, com teor alcoólico abaixo do que aquele estilo propõe. Da mesma forma que a gente chama de Imperial, a variação de um estilo que tem o teor alcoólico acima do que aquele estilo propõe. Aqui, a Cervejaria Dum preparou uma receita Session, de baixo teor alcoólico, 3,3% de graduação alcoólica, sem se prender a nenhum estilo específico. E num rótulo, ela fez uma fermentação à base de leveduras Ale. No outro rótulo, uma fermentação à base de leveduras Lager, usando a mesma receita, o mesmo mosto cervejeiro. Já aqui, nós temos uma mesma receita seguindo o mesmo princípio, só que aqui foi produzido uma American Brown. Vamos lá, as Brown Ales originais vieram da Inglaterra. São cervejas sutilmente adocicadas, com dulçor pronunciado, notas de nozes, castanhas, ameixas, passas, até chocolate, um toffee caramelo, uma certa torrefação assim, sutil, tudo muito sutil. E nessa variação seria uma American Brown, só que, como tudo que vem dos Estados Unidos, é exagerado. Todas as cervejas americanas levam tudo ao extremo. Então, a primeira diferença é que aqui vão se utilizar lúpulos americanos, com pegadas totalmente diferentes das pegadas dos lúpulos ingleses, e provavelmente um pouco mais intenso. Só que não é uma Brown Ale, uma American Brown Ale. Nós temos uma American Brown Lager e uma American Brown Ale, porque seguindo o mesmo conceito, a partir de uma mesma receita, de um mesmo mosto cervejeiro, produziu-se uma cerveja com levedura Lager e uma cerveja com a levedura Ale, a partir da mesma receita. Isso é genial, porque deixa claro aqui que é possível se utilizar a mesma receita para famílias cervejeiras diferentes e que provavelmente vão trazer nuances sensoriais muito diferentes. Com isso, o que eu vou fazer aqui no canal? Eu vou provar cada uma dessas cervejas em par, para poder traçar a comparação. No episódio de hoje, eu vou beber as Session Ale e Session Lager, a Missão 33. No episódio de amanhã, eu vou provar a American Brown Ale e American Brown Lager, Missão 47. Não vou utilizar esse pint incrível da Dum, que veio no Beer Pack, por uma questão óbvia. Eu vou estar fazendo comparação entre ambos os rótulos. E com isso, eu só tenho um copo dele. Então,
eu vou utilizar outros copos para poder fazer essa prova, para poder fazer essa degustação comparativa entre uma e outra. Esse é o grande diferencial que a gente vai ter nos episódios de hoje e de amanhã. Então vamos começar essa louca jornada aqui, essa aventura com os rótulos da Cervejaria Dum. Hoje, missão 33. Ambas são uma Session. Session não é um estilo especificamente. Eu acredito que nenhuma dessas duas cervejas aqui apresentem um estilo específico. Eu acho que a proposta foi fazer uma cerveja sem uma regra de estilo, cuja possibilidade de utilizar-se dois tipos de levedura trouxesse essas características sensoriais diferenciadas para o mesmo mosto cervejeiro, para a mesma receita, que é o que a gente espera nessa experiência. Então a missão 33, ela foca justamente numa cerveja Session. Session originalmente era uma determinação que se usava para cervejas com teor alcoólico abaixo de 5%. Mas na prática acabou se designando que as Sessions são as versões com teor alcoólico abaixo do que cada estilo propõe. Porque, por exemplo, vamos lá, uma Session IPA, que é o estilo mais comum, as IPAs, American IPAs tradicionais, elas têm um teor alcoólico acima de 6%. Então se a gente pega uma Session IPA, ela vai ter abaixo de 5% provavelmente. Ou ali nessa faixa dos 5%, porque está abaixo dos 6% da receita original, do que o estilo propõe. Mas se eu estou falando de uma American Lager, a maioria das American Lagers não chega nem a 5,5%. A grande maioria chega a 4,5%, 5%. Então uma Session American Lager seria, por exemplo, uma cerveja abaixo do teor padrão que o estilo propõe. Então na prática acabou meio que, por mais que oficialmente Session seja cerveja abaixo de 5% de graduação alcoólica, na prática a gente considera as Sessions as cervejas que são abaixo do que o estilo propõe. Aqui, abaixo de 5% porque não tem nenhum estilo especificamente. Então a proposta da missão 33 era fazer uma cerveja de baixa graduação alcoólica. O cervejeiro da Cervejaria Dum, o Murilo, que é um cervejeiro, e eu acredito que tenha sido ele que desenvolveu essa receita, chegou numa cerveja de 3,3% de graduação alcoólica. Em cada caso, usando uma levedura diferente. Aqui nós temos a levedura Lager e aqui nós temos a levedura Ale. Então a missão 33 Session Lager e a missão 33 Session Ale. Vamos lá, rótulo maneiro. Guerra dos Fermentos, é como foi chamado esse beer pack do Clube do Malte. Uma cerveja leve com um toque belga. Aqui, o fermento traz notas especiais, aliadas aos maltes e lúpulos. A batalha é no seu copo. Tome lado a lado com a missão 33 Lager para entender o quanto... Essa é a Ale, tô fazendo besteira, é o contrário. Vamos direito agora, já que essa é a Ale. Tome lado a lado com a missão 33 Lager para entender quanta diferença o fermento faz na cerveja e descobrir qual delas leva melhor nessa disputa. Aqui acredito que o texto seja parecido. Uma cerveja leve e refrescante? Sim, a Dum Missão 33 Lager é isso e muito mais. Afinal, ninguém entra em batalha alguma sem algo especial a oferecer. Seu perfil aromático remete aos tons adocicados dos maltes em equilíbrio com o frescor frutado dos lúpulos. O fermento é neutro, mas só para ela ser uma cerveja mais fácil de beber e vencer a disputa com a Missão 33 Ale, diretamente no seu copo. Ou seja, pelos próprios rótulos, eles já propõem aqui essa degustação em conjunto. Por isso eu trouxe aqui água e café, para que eu possa ser um pouco mais crítico nessa minha análise sensorial. Eu não sou um sommelier e nem um juiz de concurso, então a minha experiência e a minha degustação, no caso a minha avaliação, vão ser referentes ao meu perfil como home brewer, cervejeiro caseiro e como um apreciador de uma boa cerveja. Vamos para os copos.
Visualmente elas são muito parecidas. A Lager, curiosamente, está um pouco mais escura, mas muito pouco. Não teve uma grande formação de espuma em nenhum dos casos. Elas têm uma turbidez sutil, ambas têm uma turbidez sutil, acredito que não sejam filtradas. A Lager está um pouco mais turva. Um pouco mais turva essa Lager. Isso eu estou fazendo correto. Lager e Ale. No início eu tinha trocado as garrafas. Aroma de malte, um aroma muito forte de pão, de casca de pão branco, muito intenso, bem curioso esse aroma de casca de pão branco na Lager, é bem nítido, bem nítido. Esterificação já muda completamente o perfil da cerveja. Aqui a levedura ela traz ésteres que provavelmente é uma levedura belga. Os ésteres são bem mais característicos. Uma coisa que eu esqueci de avaliar aqui é o IBU. Em ambos os casos, 17,5%. Incrível. Incrível a forma como elas têm as características similares por ser o mesmo mosto cervejeiro e leveduras distintas. Aqui é aquela esterificação bem típica belga, que te remete a um pomar sem te colocar uma fruta específica. Essa é muito mais neutra, impressionantemente muito mais neutra. Ela traz essa nota do pão muito presente. Então o malte está mais perceptível aqui. Em nenhum dos casos eu senti o aroma de lúpulo. Uma cerveja leve, muito leve, bem crispy, bem refrescante, muito equilibrada mesmo. O lúpulo está presente, mas ele é um lúpulo bem límpido. Ele é um lúpulo neutro, ele é um lúpulo que traz equilíbrio. O malte aqui está em primeiro plano. Ela tem essa aspereza de boca, que traz refrescância. Muito interessante isso. Mas é uma receita assim, é bem leve mesmo, uma receita bem neutra. Quase uma American Lager, se não fosse os lúpulos estarem trazendo um equilíbrio bem forte aqui. Sem muita potência no sabor, mas tudo muito equilibrado. Malte bem equilibrado com lúpulo, trazendo uma cerveja bem feita. É a prova que até se ela fosse uma American Lager, colocada como uma American Lager ou uma Session Lager, além de estar dentro do estilo, é uma cerveja muito gostosa. Com poucas informações sensoriais, mas muito gostosa. Cara, que diferença gritante de uma para outra. É gritante. Levedura belga, condimentada, picante. O corpo é um pouco mais suave, não tem essa aspereza, esse toque crisp da Lager. Ou seja, ela acaba ficando com um corpo aparentemente, tá? Não é que o corpo seja menor, porque é a mesma receita. Mas a sensação de ser uma cerveja mais aguada é mais perceptível aqui do que aqui. E é curioso, porque a atenuação das leveduras foi a mesma, se chegou no mesmo percentual de graduação alcoólica. É incrível a percepção de duas cervejas tão diferentes se utilizando o mesmo mosto cervejeiro, simplesmente porque as características das leveduras são muito particulares. Aqui é muito presente as características de uma cerveja belga. Essa coisa mais frutada, mas com frutas de um grande pomar, não especificamente
uma fruta, que nem, por exemplo, lúpulos americanos que remetem a frutas amarelas, ou os maltes ingleses que remetem a frutas secas. Não é bem isso. É uma coisa meio indistinta. É uma coisa que não dá pra gente ter uma definição muito palpável, muito descritível. Mas quem está acostumado, por exemplo, a tomar uma Witbier, uma Belgian Blonde Ale, é muito um perfil que é presente nesses estilos belgas. Eu, particularmente, eu vou tender sempre para uma levedura ale e para um perfil belga. É a minha escola favorita e eu sou um pouco mais fã de ale do que das lagers, justamente porque as leveduras ales, elas trazem essa esterificação que traz mais aroma, traz subprodutos na fermentação que dão um charme diferente, por exemplo, da levedura lager. A levedura lager, ela é mais neutra, ela traz menos subprodutos sensoriais para a fermentação. Por isso elas têm propostas muito distintas e propostas muito particulares. É incrível, são duas cervejas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Volto a dizer, particularmente eu curto mais a ale. Numa guerra, numa batalha, a ale aqui ganhou da lager. Opinião minha, tá? Eu acho que ambas estão apresentando 100% do que elas propõem. Mesmo mosto cervejeiro, duas leveduras diferentes. E as características de cada uma. Nisso as duas saíram ganhando. Na verdade, quem sai ganhando sempre é a gente. Por ter essa experiência, que é uma experiência única, impagável, inimitável. Fantástico. Fantástico mesmo. Parabéns ao Clube do Malte por propor essa experiência pra gente que é assinante. E parabéns principalmente à Cervejaria Dum. Acredito que se realmente foi o Murilo que desenvolveu essas receitas e conseguiu chegar nesses perfis tão únicos e tão caracteristicamente próprios, parabéns, Murilo. Parabéns à Cervejaria Dum. Espero voltar a fazer muito em breve aqui a degustação com todas as variações da Dum Petroleum. E saúde!